Bom, eu vou contar para vocês o que a gente vem fazendo nessa linha do modelo de Hubbard atrativo e eu vou, no espírito de um colóquio, eu vou introduzir as coisas desde o início. Eu sei que a UFSCar é um centro de excelência em supercondutividade, então vou estar pregando para convertidos sobre as maravilhas da supercondutividade, mas é sempre bom a gente poder é, falar e chamar a atenção de alguns aspectos que eu espero que sejam novos e interessantes, ok? Então vamos lá. Quem quiser pode me interromper, que a gente é, pode responder e evitar que se perca no meio do colóquio. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos meus colaboradores, principalmente o Rodrigo Fontinelli, que está aqui presente, Natanael Costa e Tereza Paiva, que a gente ainda, esse trabalho é um trabalho ainda em andamento, ainda na fase de análise e geração de dados, mas já dá para contar uma história interessante que vai nos apontar o caminho para onde a gente vai. É claro que a gente sempre agradece com bastante presteza, né, o auxílio financeiro do CNPq, da CAPES, da FAPERJ e do INCT de Informação Quântica. Muito bem. A gente vai falar sobre supercondutividade e superfluidez rapidamente, a teoria BCS, e depois vamos discutir esse modelo, que é o chamado modelo de Hubbard atrativo. Depois vamos falar sobre supercondutividade como um fenômeno crítico. Depois vamos falar sobre o crossover que existe entre o comportamento tipo BCS e condensação de Bose-Einstein. E depois, rapidamente, sobre átomos ultrafrios em redes óticas. Vamos falar sobre os resultados que a gente vem obtendo através de Monte Carlo e vamos falar sobre as conclusões, são as temperaturas, escalas de temperaturas que a gente vai introduzir e como caracterizar uma tentativa de caracterizar esse crossover. Eu espero que as coisas vão ficando mais claras para quem não está habituado ao longo do caminho, né? Então a gente começa com aquela transparência que todo mundo já viu um zilhão de vezes. Você tem uma resistividade de um metal normal, como funciona a temperatura, ela vai diminuindo, né, a resistividade, como diminuição da agitação térmica, mas ela nunca vai a zero no metal normal e por mais pureza que você coloque, ela sempre tem uma resistividade residual. Até que o nosso amigo Kamerlingh Onnes, em 1913, na realidade eu podia ter falado de superfluidez antes, vocês vão ver a conexão daqui a pouco, mas ele descobriu como uma das primeiras aplicações da liquefação do hélio que a resistividade não tinha esse comportamento, mas simplesmente ela caía a zero abruptamente numa temperatura crítica, que era uma temperatura crítica bem baixa, da ordem de 3, 4 Kelvin. Né? Então, isso aí deu origem a uma expectativa muito grande, e seguindo-se esse fenômeno da resistência zero, tem também o efeito Meissner, que é a expulsão das linhas de campo, do campo magnético de dentro do supercondutor. Aqui o supercondutor é esse objeto aqui, que está mergulhado em nitrogênio, e esse aqui é um ímã, né, só para ver a interação magnética entre esses dois materiais. A superfluidez, vocês vão entender o contexto já já, é surpreendente, né? Porque isso aqui é um diagrama de fases que é conhecido já desde Física 2, que todo mundo conhece, e que você é um fluido normal. Então você tem a fase gasosa, a fase líquida e a fase sólida, e as regiões de coexistência. Quando você projeta isso aqui num diagrama PT, você vê que o sólido, a fase sólida, persiste até temperaturas arbitrariamente baixas e pressões arbitrariamente baixas também. Acontece que quando você faz isso com hélio, né, o Kamerlingh Onnes
conseguiu liquefazer, e em 1938, ou seja, 30 anos depois, descobriram que o hélio tem propriedades superfluidas. Ele tem essa fase gasosa, o diagrama de fase você vê que é bem diferente, e você vê que a fase sólida termina numa determinada pressão. Então, ele existe a baixas pressões e a baixas temperaturas como um superfluido, que é um objeto que permite o transporte de massa sem atrito, virtualmente, né? Então, é um fenômeno surpreendente, e até hoje, né, ou até há pouco tempo atrás, em termos dos materiais usuais, você era um fenômeno restrito ao hélio, porque o hélio é um gás nobre, é, tem massa pequena, então faz com que os efeitos quânticos sejam maiores, predominantes, e você consegue essa maravilha aqui dessa fase superfluida. E isso aqui é uma figurinha bonitinha para mostrar como que esse transporte de massa sem atrito gera, você tem aqui um recipiente e as moléculas conseguem subir as paredes e baixar aqui, graças a essa propriedade de não ter dissipação no seu movimento, né? A pergunta que fica nesses dois fenômenos é como que a gente pode gerar, o que é responsável por esse movimento sem dissipação, né? Então, a gente começa olhando a condução elétrica em metais, né? Então, essa aqui é uma figurinha antiga de um artigo de divulgação, mas é muito bonitinha porque ela ilustra bem. Quando você tem um metal normal, o que acontece? Você vai preenchendo lá os seus elétrons, né? Satisfazem o princípio de exclusão de Pauli, você vai preenchendo os elétrons, e aí, se você soma todos os momentos, vai dar uma densidade de corrente zero. Se você aplica um campo magnético, você dá um chega para lá em todo mundo, e você permite que você tenha um desbalanço entre K positivo e K negativo, de modo que você tenha uma densidade de corrente diferente de zero. E esses elétrons que estão aqui nos níveis mais energéticos acabam podendo ser espalhados, e com isso eles perdem energia e através de dissipação, né? Então, esse processo dissipativo ocorre porque você tem estados acessíveis na vizinhança do nível de Fermi. E a teoria chamada teoria de BCS, dos nomes de Bardeen, Cooper e Schrieffer, ela começa, na realidade, com esse cidadão aqui, que é o Fröhlich, né? Em 1951, ano que eu nasci, ele mostrou que o acoplamento elétron-fônon, então você tem aqui elétrons, isso aqui é uma imagem pictórica que não corresponde à realidade, por razões que eu vou explicar já já, mas é que ele dá bem uma ideia do que acontece. Um elétron vem, puxa os íons positivos, e o outro elétron segue a trajetória porque ele vê que tem uma concentração maior de cargas positivas, né? Então, o Fröhlich foi o primeiro que mostrou que esse acoplamento elétron-fônon pode levar a uma interação atrativa elétron-elétron. E BCS, esses três aqui, mostraram em 57 que os elétrons formam pares ligados, né? Então, você tem um estado ligado de elétrons, apesar da sua repulsão, porque eles estão interagindo, mediados pelos fônons. E isso é uma formação de pares no espaço de momentos, não no espaço real. Por isso é que essa figurinha aqui é uma mera representação idealizada, né, ou mais fácil de ver. Como é que a gente entende por que funciona? Bom, aqui tem um metal, né, um gás de elétrons, você tem estados ocupados até o nível de Fermi, e tem estados desocupados. Quando você coloca esta interação atrativa dos fônons, o que acontece?
você abre um gap de energia, ou seja, não há estados acessíveis onde antes você tinha o nível de Fermi. Se você não tem estados acessíveis, todos os processos vão precisar de uma energia maior. E a mecânica quântica não tem negociação. Se não tem estado, os elétrons não vão poder fazer aquele pulo que eles faziam para esses estados. Né? Então, eles propuseram, de uma maneira extremamente simples, mesmo para quem não está acostumado com a linguagem de segunda quantização, esse termo aqui, ele destrói um elétron no momento K e no estado de spin sigma e cria no mesmo estado. Né? Então, isso aqui simplesmente é um número, ele conta. Esse aqui ele faz um pouquinho diferente, e ele está usando a letra B porque ele já só lida com os pares. A gente aqui já está falando dos pares de Cooper. Então, esses pares de Cooper interagem entre si. Isso aqui, evidentemente, é uma newtoniana efetiva, né? Mas que a ideia de um modelo efetivo, como sempre, é captar os mecanismos fundamentais por trás do fenômeno que você está observando. Então, duas coisas. Essa coisa, ele trabalha direto com pares de Cooper, e note que a gente aqui está respeitando o espaço K, e essa soma aqui vai sobre momentos tais que você está numa casca da ordem da energia de interação com os fônons. Tá? É uma escala de energia de fônons, portanto, pequena, como a gente vai ver daqui a pouco. Né? E por que isso aí funciona? Agora, então, você ligou esses pares. Se você liga esses pares, eles estão fazendo para que eles sejam rompidos, você precisa de mais energia. E, por conseguinte, aquele processo que era responsável pela dissipação já não ocorre mais, porque você tem aqui essa formação de pares, não tem estados acessíveis perto do nível de Fermi. E, por conseguinte, é uma maneira que eles têm de se vacinar contra processos dissipativos e eles, então, não apresentam resistência. Tá certo? Há evidências para isso, são fantásticas experiências de calor específico. Quando você mede o calor específico, você está olhando o espectro de energia do sistema. E quando você faz essa medida num estado normal, né, você tem o comportamento linear do calor específico, como é esperado no metal. Quando você faz essa medida no estado normal, ou seja, o estado normal você gera aplicando um campo magnético muito alto. Você destrói os pares de Cooper. Quando você faz a campo nulo, você tem um comportamento exponencial. E como todo mundo sabe lá desde os cursos de mecânica estatística, o comportamento exponencial leva a um gap. Né? O calor específico tem um comportamento exponencial quando tem um gap no espectro. E aí a superfluidez? A gente falou a superfluidez. Superfluidez é um pouco mais sutil. Né? Você pode entender isso através do espectro das excitações elementares. Você pode imaginar um superfluido a uma dada temperatura como um sistema que tem excitações que representam um estado normal. Essas excitações são fônons aqui abaixo os momentos e são rótons num momento finito. Né? Então, são esses tipos de excitação que representam o estado normal e que estragam o que ele é super. Né? Mas, de novo, aparece aqui a ideia de um gap. Você tem um gap que, se você não consegue excitar este tipo de gap, você não consegue ter processos dissipativos. Né? Então, por isso é que fica essa mensagem aqui, e que você deve sempre pensar num gap que, quando você quiser explicar a ausência de processos dissipativos meio que surpreendentes. Né? Muito bem. Então, está todo mundo feliz, porque essa hamiltoniana BCS é bastante amigável, você consegue fazer soluções de campo médio,
mesmo em algumas situações um pouquinho mais complicadas, mas você não é de aplicabilidade em várias situações, né? Por exemplo, quando você tem desordem, você perde a simetria de translação, então a coisa fica complicada de você trabalhar no espaço K. Você, quando quer estudar, por exemplo, a coexistência de supercondutividade com ordem magnética, você tem que necessariamente incluir o acoplamento com outros graus de liberdade. Então, de novo, a Hamiltoniana BCF não é muito amigável para isso. Você tem efeitos de tamanho finito, né, que são surpreendentes, que isso aqui foi parte da tese de mestrado do próprio Rodrigo, né, que analisou efeitos de tamanho finitos na Hamiltoniana BCS sem nenhuma aproximação, só o fato de ser tamanhos finitos e o fato de você ter precisar de um acoplamento mínimo, né, torna a análise de tamanhos finitos bastante intrincada, né? E várias outras situações que você pode imaginar em que a teoria de BCS, não que ela seja errada, mas ela é difícil de implementar, dadas as suas peculiaridades, né? E nesse contexto surgiu, durante muito tempo, há muito tempo atrás, quer dizer, o chamado modelo de Hubbard atrativo, né? O modelo de Hubbard ele faz um papel que eu costumo dizer que é o modelo de Ising para sistemas fortemente correlacionados, né? Ele surgiu para explicar o magnetismo, o ferromagnetismo de elétrons itinerantes, né? Na década de 60, por esse cidadão aqui chamado John Hubbard. O caso mais simples, a gente imagina, por exemplo, orbitais S, que você tem férmions de spin meio, e de modo que cada sítio pode acomodar de 0 a 2 elétrons, 2 se estiverem, evidentemente, respeitando o princípio de exclusão. E, então, a chamada Hamiltoniana de Hubbard, ou modelo de Hubbard, ele descreve graus de liberdade de carga e de spin, né? Esses graus de liberdade, aqui numa versão gran canônica, você tem um termo aqui, que é o termo de energia cinética, onde os elétrons vão pulando de um sítio J para um sítio I, eles são destruídos em J, criados em I, e esses I e J, por exemplo, podem ser primeiros vizinhos, né? Então, esse é o termo de banda que favorece a deslocalização. O termo de potencial químico controla o número de elétrons, a densidade eletrônica que você tem no seu sistema. E esse termo aqui, originalmente do Hubbard, foi proposto como uma repulsão que favorece a localização. Então, você consegue descrever a transição metal isolante, por exemplo, transição de Mott. Mas o que foi feito na década de 70, 60, no final da década de 60, início de 70, foi chegar a dizer, se ele favorece a repulsão, que tal a gente pensar nisso como um termo atrativo, de modo que vai favorecer, ao invés de favorecer que os elétrons fiquem separados, ele favorece, ao contrário, que os elétrons tendam a ficar no mesmo sítio, né? Então, esse é o chamado modelo de Hubbard atrativo. E para a gente entender um pouco melhor as limitações e tudo que a gente pode fazer com isso, e também motivando o que a gente vai cuidar aqui na discussão desse modelo, é olhar a supercondutividade como um fenômeno crítico, né? Aqui nessa curva da esquerda você tem o gap medido, por exemplo, através de experiências de tunelamento, né? Então você bota lá o gap, normaliza ele de uma maneira apropriada e vai vendo que existe uma temperatura crítica, e essa temperatura é bem sharp, né? Ela é bem definida, que é quando o gap vai a 0, né? Então, aí você tem um fenômeno crítico, você pode até caracterizar isso aqui através de um expoente crítico beta. E esse tipo de maneira de olhar esse tipo de fenômeno
remete às ideias de universalidade, porque se você pega um sistema magnético e medir a magnetização vai, à medida que você aumenta a temperatura, ela vai a zero novamente, numa transição bem sharp, bem delimitada, com expoentes críticos que a gente usa a mesma notação, apesar da grandeza que a gente está medindo ser diferente. Tá? E o mais interessante é que alguns sistemas magnéticos, na hora de você medir esse expoente, você vai ver que ele coincide exatamente com o da transição supercondutora, que são fenômenos que não têm nada a ver um com o outro, nesse contexto. Né? Então, você começa a classificar seus sistemas de uma maneira através de classes de universalidade. Claro que esse beta aqui não é o único expoente crítico, existe um conjunto de vários expoentes críticos e que esses expoentes críticos formam as chamadas classes de universalidade que ajudam a perceber a física por trás, porque essas classes de universalidade estão definidas a partir de propriedades de simetria da interação. Tá? Então, a interação entre as partículas que levam a essa transição de fase mostram, dependendo de coisas bem simples, como, por exemplo, a dimensão da rede e a dimensão desse parâmetro, que é o chamado o parâmetro de ordem. Por que ele é o parâmetro de ordem? Porque ele distingue a fase ordenada da fase desordenada. Ele é zero e, a partir dali, ele é zero na fase ordenada ou não magnética aqui. Então, vamos continuar tentando entender, já que a gente falou de um fenômeno crítico, o que a nossa teoria BCS diz a respeito dessa temperatura crítica. E é uma equação bastante simples, o resultado que você extrai da teoria BCS, que ela te diz que a temperatura crítica, né, ou a energia associada com a temperatura crítica, é uma escala de energias que é a escala de energias das vibrações da rede, porque lembra, a interação elétron é mediada pelos fônons, então você acaba tendo essa restrição de ter os fônons como sendo, digamos, a amplitude dessa exponencial aqui. E dentro dessa exponencial você encontra a densidade de estados do nível de Fermi, e aqui você encontra o acoplamento elétron-fônon que veio lá do Fröhlich. Né? E é isso que eu estava comentando anteriormente, que esta expressão do BCS te diz que qualquer lambda, desde que seja finito, né, ele já te dá uma temperatura crítica. Pode ser mais baixa ou não, e também depende da densidade de estados no nível de Fermi e também da escala de fônons que você está usando. Mas, de qualquer maneira, ela está te dizendo o seguinte: qualquer lambda é capaz de te dar uma transição. Né? É claro que se você quiser fazer uma teoria de acoplamento mais forte, isso aqui é uma teoria efetivamente de acoplamento fraco, você tem a chamada teoria de Eliasberg. Agora, como a gente compara com um modelo de Hubbard atrativo em acoplamento fraco? Ou seja, a gente está comparando essa intensidade da interação atrativa com a largura da banda, que é a nossa outra escala de energia. Né? Nesse caso, você tem que, por exemplo, ao invés de você ter aqui o H cortado, o ômega de Debye, você tem a escala de energias, que é a escala da largura de bandas. E a outra diferença fundamental é que, ao invés de entrar essa constante de acoplamento elétron-fônon, entra aquele U, que é o U de Hubbard, só que tomado, no caso, atrativo. Né? Então, com isso, a gente pode falar algumas coisas sobre esse modelo de Hubbard atrativo, sem ser muito formal. Você pode fazer no limite de acoplamento forte, lembra que eu estava aqui falando no limite de acoplamento fraco, né? Mas a gente lucra bastante se a gente analisar o limite de acoplamento forte, em que a gente pode expressar aquela newtoniana em termos de uma representação de spin. Né? Aqui, apesar de eu botar SZ, isso aqui são graus de liberdade de carga. Isso aqui, eu botei essa referência aqui minha, não fui eu que fiz isso aqui, já vem de algum tempo, é bem conhecido. Eu só botei essa minha referência porque eu fiz isso com razoável cuidado lá, então é um lugar que vocês podem aprender se tiverem interesse. Mas, voltando, isso aqui é
não é, apesar de eu chamar do componente Z do operador de spin, ele representa um grau de liberdade de carga, porque ele está contando a carga no sítio, né? Esse sigma aí, que realmente seria a magnetização, mas que para nós a gente vai estar lidando num espaço duplamente ocupado, ele não vai desempenhar nenhum papel, porque em média esses dois termos são zero. E as componentes transversas do spin, elas dão origem a esse acoplamento do tipo Heisenberg entre os componentes x e y, essencialmente, né? Então você tem aqui, você mapeou aquele modelo de Hubbard atrativo num modelo de Heisenberg antiferromagnético, e que você tem uma ordem antiferromagnética na componente Z e um spin paralelo uniforme aqui. Isso aqui representa, e tem um campo magnético. Esse campo magnético é exatamente ligado ao potencial químico. Então, isso aqui está nos dizendo a seguinte informação, que eu tenho dois tipos de parâmetros de ordem combinados aqui. Eu tenho o parâmetro de ordem de uma dimensão, SZ, e um parâmetro de ordem de duas dimensões, que é a descrição da supercondutividade. E isso aqui é o que a gente precisa para entender um pouco melhor. Quando você tem um modelo de Ising que só tem uma componente se ordenando, no caso presente, a gente está lidando com um grau de liberdade de carga. Quando você tem um parâmetro de ordem de duas componentes, a gente tem uma discussão de um parâmetro de ordem de duas componentes, né? E que isso aí é representado pela função, no contexto da supercondutividade, pela função de onda do condensado. Isso aí é uma função de onda macroscópica, ela não é uma função de onda de cada elétron, é uma função de onda macroscópica, e que você vê aqui os dois graus de liberdade, as duas componentes, que aqui expressa sob a forma de módulo e de uma fase, né? Se você tiver três componentes, você então tem o chamado modelo de Heisenberg, que é o semelhante ao que a gente tem aqui. Só que, no caso da banda semicheia, você nota que se você alterar o preenchimento da banda, você introduz um campo magnético e você quebra essa simetria entre essas componentes, né? Então, o que a gente pode avançar um pouco mais na discussão? Se você pegar e imaginar um sistema de férmions interagentes, com uma interação atrativa, né? Se você primeiro pensar no contínuo, o que acontece? Você imagina que se isso aqui é uma medida do acoplamento, esse A é o comprimento de espalhamento, porque a interação, no caso, é uma interação de contato, né? E aqui é a parte atrativa, né? Que é essa região aqui, é a região em que você tem um comportamento tipo BCS, né? E que você tem como estado normal um líquido de Fermi normal. À medida que você vai aumentando essa interação, então você tem aqui nesse limite um acoplamento tipo BCS. Então os pares de Cooper são bastante extensos, né? E se, de novo, numa imagem pictórica, eles se superpõem. À medida que você aumenta a interação, eles começam a ficar mais fortemente ligados e você tem uma situação intermediária. Se você continuar aumentando essa interação, o que você vai fazer? Você vai formar esses pares muito fortemente presos uns aos outros. Os elétrons vão estar muito fortemente presos aos outros e vai ser um prenúncio de um bóson. Então você tem essa transição aqui sendo descrita como sendo uma transição de uma condensação de Bose. Mas só que os bósons aqui não deixam de ser pares de férmions. Então você tem aqui um crossover. O que é um crossover? Por isso que eu falei em comportamento crítico. O crítico é aquele lugar que você sabe onde acontece. Você pode marcar ali e dizer, aqui tem a mudança. O crossover é uma coisa suave. Ele vai mudando, 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 de repente você não mudou, né? Então você não consegue estabelecer um limite muito claro de onde acontece essa mudança, né? Isso aqui é na parte do contínuo. Se você coloca isso numa rede,
o comportamento é semelhante, né? Isso aqui seriam férmions interagindo atrativamente, uma interação, um processo colisional, e aqui você tem férmions, você pode pensar naquele modelo de Hubbard atrativo. E o fato dele ter o comportamento, o fato de se introduzir a rede, você introduz aquela mapeamento no modelo de Heisenberg e que te mostra que a temperatura crítica tem realmente que diminuir e vai a zero assintoticamente à medida que você aumenta essa interação, né? Então, isso aqui está te dizendo que o comportamento é distinto do caso contínuo da rede, principalmente nesse limite aqui. Então, a mensagem dessa transparência é que o crossover não é uma mudança abrupta, não é um fenômeno crítico. Então, você tem que ter uma certa tolerância em caracterizá-lo experimentalmente ou teoricamente, né? Durante muito tempo, esse crossover BCS, Beck, ou o próprio modelo de Hubbard atrativo era olhado com uma certa desconfiança, né? Porque a teoria, primeiro, porque você tem de um lado o sucesso da teoria BCS, né? E do outro, o fato de que quando você leva de volta essa interação atrativa do modelo de Hubbard atrativo, leva de volta para o espaço K, você não fica com aquela restrição de estados próximos aos níveis de Fermi. Todo o mar de Fermi participa da interação, o que é uma coisa meio estranha na hora que você volta, né, e na hora de comparar com a teoria BCS. Mas, de qualquer maneira, a teoria avançou, né? Você tem nomes de peso aqui, como o Leggett, ganhador do prêmio Nobel, que resolveu investigar isso de uma maneira profunda. Esse crossover que eu mostrei para vocês. Até que em 1995, olha que beleza, a gente já sabe, ontem, né, aparecem os átomos ultrafrios, né? E esses átomos ultrafrios te permitem chegar a temperaturas da ordem de nanokelvin. Você pode pensar que você faz uma matéria condensada a ultra baixas densidades. Você consegue manipular e detectar de uma maneira que eu vou falar daqui a pouco um pouco mais. E você tem processos de colisão que são perfeitamente controlados através do que se chama de uma ressonância de Feshbach. Eu vou voltar a isso já já, né? Então, mais do que isso, né, essa linha que nasceu em física atômica e que virou um casamento perfeito com a física da matéria condensada, ganhou um novo impulso quando o pessoal conseguiu formar redes ópticas, né? Então, redes ópticas, você, através de feixes de lasers contrapropagantes, você consegue formar mínimos de potencial perfeitamente controláveis e você consegue fazer com que os átomos fiquem localizados ou quase localizados, né, nesses mínimos. E você controla várias coisas, controla o parâmetro de rede através do comprimento de onda do laser, a razão entre a intensidade e o detuning do laser, você consegue controlar a profundidade do poço. Então, isso aqui virou, se você coloca uma armadilha harmônica, né, por exemplo, para confinar os átomos, o que você tem é uma coisa que você pode realizar o modelo de Hubbard e outros modelos, dependendo da complexidade, através dessas redes ópticas, que você, então, não tem problema de impureza, você tem várias vantagens, você tem um controle fantástico sobre tudo que está acontecendo. Então, você tem uma rede óptica em que você pode usar para estudar esses modelos, e alguns dependem até que você pode, com isso, chegar à computação quântica, né? Isso é uma maneira de, dado o controle que você tem sobre esse tipo de sistemas. Em particular, então, vamos ver o que a gente está falando do modelo de Hubbard numa rede óptica. Então, você tem essa amplitude de Hopping, é aquele termo que entra no modelo de Hubbard, essa interação on-site, que é uma interação que
é devida à colisão entre os átomos, que você controla através de níveis que são as chamadas ressonâncias de Feshbach, e que é mais incrível é que você pode fazer essa interação através do campo magnético. Ela interação pode ser atrativa ou repulsiva, né? Coisa que a gente fica bastante grato, porque você consegue ver agora num diagrama esquemático, de um lado do U, que você pode atingir através desse campo magnético, ou do outro lado, que você tem a parte de supercondutora, ou, é claro, e aqui entra a razão de eu ter falado de estar falando de superfluidez, esses átomos, em geral, são átomos neutros. Essa interação não é uma interação coulombiana, tá? Então, você não vai ter transporte de corrente. Você vai ter um transporte, eventualmente, sem dissipação, mas de partículas neutras. Então, quando a gente se referir a esses átomos e falar, sem querer, um férmio, corrente, interação repulsiva coulombiana, tem que botar dar um desconto, porque não é bem isso que a gente está falando, né? Mas a física essencialmente é a mesma, porque a interação coulombiana no sítio é gerada de outra forma. Então não é uma interação coulombiana, mas o efeito final, o efeito efetivo é o mesmo, né? Então você aqui tem as escalas de energia controladas nas redes ópticas e nas redes cristalinas, né? Você aqui está na faixa de MeV, né? Então aqui você está numa faixa de nanokelvin ou microkelvin, né? Isso requer protocolos de medidas de temperatura bastante avançadas através da entropia, e isso aí você precisa ter uma teoria por trás para transformar a entropia em temperatura, né? Através de várias outras grandezas. E a Tereza, nossa colaboradora aqui, também esteve envolvida nesses trabalhos aqui bem pioneiros. Muito bem. Não obstante, ainda houve um outro avanço tremendo nessa física de átomos frios, né? Que é a parte de imageamento, né? Então, o pessoal consegue, através de imagens, fazer medidas fantásticas. Então, você tem, por exemplo, você consegue mapear, por exemplo, onde você tem dupla ocupação, onde você tem ocupação simples ou vazia, e você consegue, então, mostrar que esses condensados, aqui a gente ainda está falando de bósons, esses condensados podem formar anéis de Mott ou caroços de Mott, né? Então, através desse imageamento, você consegue, inclusive, passar a discutir sistemas fermiônicos também. Então, a gente já está em 2016, vários grupos conseguem agora lidar com átomos frios, átomos fermiônicos frios, e com isso medir grandezas que normalmente são grandezas mais, digamos, que emergem de simulações ou de cálculos teóricos, e o pessoal consegue, através de imageamento, colocar funções de correlação e estudar o comportamento das funções de correlação, através simplesmente da imagem. Você digitaliza a imagem, separa um tipo de ocupação de outra, e você consegue medir funções de correlação. Isso é um avanço tremendo na compreensão do que está acontecendo. E, finalmente, chegou-se, isso aí até ali eram sistemas repulsivos, né? Agora, a partir de 2018, o pessoal conseguiu fazer essa microscopia de sistemas de Fermi-Hubbard, mas que são atrativos, né? Isso aqui é que entra uma motivação importante para nós. Então, de novo, é a mesma, o pessoal consegue pegar o sistema físico, o gás armadilhado, e consegue medir ocupação simples, ocupação dupla, e
extrair resultados quantitativos extremamente importantes, né? No entanto, existem algumas dificuldades experimentais fundamentais. Então, por exemplo, isso aqui é a faixa de temperatura mais baixa onde o pessoal consegue ir, né? E enquanto que as coisas interessantes acontecem a uma temperatura que são da ordem de 1/3 dessa temperatura mínima que o pessoal consegue atingir. Então, a pergunta que se coloca é, sob o ponto de vista teórico, a gente pode sugerir condições experimentais melhores, ou seja, temperaturas de transição mais altas. Existem outras escalas de temperatura onde você vai notar exatamente, tentar poder caracterizar o crossover BCS, Bose-Einstein Condensation. Então, essas perguntas é que voltaram e a gente motivou que a gente revisitasse esse modelo de Hubble atrativo que a gente já tinha estudado alguns anos atrás, tá? Então, a gente pega e usa como ferramenta o Monte Carlo quântico, que eu não vou entrar aqui em detalhes do método, né? Em que a gente tem acesso a essas funções de correlação que você pode ou comparar com a experiência, ou calcular e ver se elas te refletem algum estado ordenado supercondutor, por exemplo, né? Então, você tem esses operadores B, que a gente já apresentou antes, que são operadores de pares, né? Eles destroem ou criam pares e você vê como é que eles se correlacionam a uma distância I e J. E a brincadeira aqui é que se eles decaem lentamente ou tendem para um valor constante, é uma indicativa de algum grau de ordem, né? Ordem de longo alcance ou de quase longo alcance, porque a gente está estudando comportamento a longas distâncias, pegando, por exemplo, aqui na diagonal. Ou então, você vê que para determinar isso aqui, você tem diferentes temperaturas, à medida que você vai abaixando a temperatura, essas correlações vão estabilizando. Isso quer dizer que você deve estar numa fase ordenada para esses valores de energia, do acoplamento e de preenchimento de redes, né? Então, isso aqui é uma ferramenta bastante importante que nos permite, por exemplo, junto com uma teoria de sistemas de tamanho infinito, permite que a gente obtenha estimativas bastante precisas para a temperatura crítica. Então, você nota que essa suscetibilidade ou essa função de correlação, ela estabiliza à medida que a temperatura diminui, né? Porque você começa a sofrer efeitos de tamanho finito. E esses efeitos de tamanho finito são previstos numa teoria de escala de tamanhos finitos, em que você tem duas escalas de comprimento relevantes no seu sistema. Uma é o tamanho do sistema e a outra é o comprimento de correlação, é o alcance das correlações. Então, uma teoria que leva em conta isso é capaz de fazer previsões de como que o sistema evolui os dados para os limites termodinâmicos. Então, você pode fazer uma maneira de determinar essa temperatura crítica é fazer fittings dessa grandeza, né? De acordo com essa teoria de tamanho finito. E você tem aqui dois parâmetros, que são a temperatura crítica, e tem aqui essa amplitude aqui, que você pode minimizar, né? Faz um ajuste mínimos quadráticos e determina o Q quadrado no mínimo e extrai uma temperatura crítica aqui, né? Uma outra maneira, que eu não vou entrar em detalhes, porque tem um bando de equações aqui, é usar, em particular para a transição de Kosterlitz-Taulas, esse salto universal na densidade superfluida nessa transição de fase. Então, você tem essa densidade superfluida, que você pode calcular através de Monte Carlo também, e você bota ela num gráfico e vê quando ela corta a curva que é a própria temperatura, né? E isso aqui te dá uma estimativa para a temperatura crítica nesse caso, né? Claro que você tem que repetir isso para vários dados, para vários preenchimentos de banda, para vários valores da interação e assim por diante.
Se você faz isso, você chega, então, a uma proposta de um diagrama de fases bastante completo, né, a mais completa que apareceu até hoje, em que você guia os experimentais, né, dentro daquela aflição deles, que eles não estavam conseguindo abaixar a temperatura, e a gente tentar ver se consegue melhorar os parâmetros para você atingir uma temperatura mais alta. Infelizmente, a gente não consegue, porque a região que foram feitos aqueles dados experimentais não é muito distante dessa região, né? Então, essa é a região de temperatura mais alta que ele pode ir, como a gente viu nessas unidades, 0,15, mais ou menos um terço de até onde eles estão podendo ir. Mas a gente pode fazer alguma coisa nessa direção daqui a pouco. Então, isso aqui são seções desse diagrama de fase, né, que complementa trabalhos anteriores que a gente fez e que a gente agora fez de uma maneira mais sistemática, porque trabalhos numéricos você acaba indo com o poder computacional aumenta, né? Aumenta bastante. Então, isso aí nos permite que você olhe, né, esse diagrama de uma maneira muito mais completa e possa buscar. Mas não é só isso, não é só a temperatura crítica, né? Aqui tem um diagrama típico dos cupratos supercondutores, né? Então, aqui, os cupratos você dopa com elétrons, ou do lado esquerdo, você dopa com buracos aqui no lado direito, né? E você vai de uma fase de um isolante antiferromagnético para uma fase supercondutora. Isso aqui que é o básico da história, né? Mas aqui há outras coisas, né? Existe uma fase aqui que é chamada fase do pseudo-gap, né? E essa fase, também do lado dela, existe uma fase que é um metal estranho, que a resistividade aqui vai com T, né, ao invés de ir com T2, no caso de um metal normal. E aqui você tem uma região que está tudo acima da fase supercondutora. Você tem uma coisa análoga do lado elétrons, né, mas não a gente fica aqui nessa fase de dopagem de buracos. Mas o que ela tem de interessante que a gente pode chamar a atenção? Essa fase do pseudo-gap, várias medidas experimentais de diferentes coisas, diferentes grandezas, são consistentes com o seguinte fato, que não é comum na teoria BCS. Você tem uma formação de pares. E esses pares, uma vez formados, eles condensam e se transformam, então, na fase supercondutora, né? Isso é diferente do que acontece com um supercondutor convencional. Você vai de um metal normal até chegar à temperatura crítica, onde os pares se formam e se condensam simultaneamente, né? E, interessantemente, esse modelo de Hubbard atrativo ele prevê exatamente essa região em que você tem os pares pré-formados, né? Isso aí, já desde a época de 90, já se sabia disso, medidas magnéticas, a resposta magnética do sistema mostrava, em várias delas, né, mostrava que você tinha uma assinatura de um estado chamado de pseudo-gap, né? E essa assinatura a gente pode reproduzir experimentalmente. Você reproduz ela experimentalmente olhando, teoricamente, através de Monte Carlo, você olha a suscetibilidade uniforme, a suscetibilidade de spin, como função da temperatura na fase normal, né? E você consegue dizer, né, baseado nesse tipo de discussão aqui, motivação experimental, que o ponto de máximo seria essa temperatura, que é uma escala de temperatura chamada de pseudo-gap, né? Então, com isso, a gente tem uma nova escala de temperaturas que a gente vai colocar tudo num diagrama já já.
Uma outra temperatura importante é a temperatura de degenerescência, né? Que, se você se lembrar lá do tratamento do gás ideal nos cursos de mecânica estatística, você tem a fugacidade. E você tem o regime clássico, que é a fugacidade muito menor que 1, e o regime extremo quântico, que é a fugacidade muito maior que 1. Então, você pode, grosso modo, de novo, a gente está falando de escalas de temperatura, não é uma temperatura bem definida. Então, você pode chegar e dizer, não, eu vou dizer que eu vou ter um crossover entre esses dois regimes quando a minha fugacidade for da ordem de 1. Né? E então eu vou ter que o μ é da ordem de um kT com essa temperatura de degenerescência. Só que aqui você tem que tomar alguns cuidados ao invés do gás, porque quando você bota na rede, você tem um mínimo, né? Você tem um shift do teu espectro de uma partícula de metade da largura da banda. E se essas partículas ainda interagem, você tem um outro shift, que é o shift devido a essa interação, chamado shift de Dirac. Então você tem que levar isso tudo em conta. E aí você consegue determinar, de novo, uma faixa de temperaturas onde acontece essa temperatura de degenerescência. Juntando tudo isso em diagramas na mesma escala, você vê agora para diferentes preenchimentos de banda. Eu, em geral, mostro um preenchimento de banda com uma coisa típica, eu não vou ficar mostrando todos os dados de onde se extrai. Eu dou o diagrama final, que você consegue ter uma ideia da evolução. Então, nesses 4 diagramas, estão mostrados para diferentes preenchimentos de banda, estão mostradas a temperatura de emparelhamento, né, que é a do pseudo-gap, a temperatura de degenerescência e a temperatura crítica, mas ela está aqui lançada nesse gráfico linear 4 vezes a temperatura crítica, né, senão ela fica pequenininha aqui. A gente vai ver daqui a pouco numa escala semilog como é que fica. Então, você vê que há uma mudança de comportamento e que você pode agora tentar identificar o que acontece de um lado ou outro dessa escala de temperaturas, que é a temperatura de emparelhamento. E essa temperatura de emparelhamento é aquela que aparecia naquele diagrama qualitativo, né? Esquemático que a gente viu antes no caso do modelo de Hubbard atrativo. Então, ela tem mais ou menos essa cara daqui, uma coisa intermediária. Né? Então, como é que a gente pode trabalhar para caracterizar esse crossover? Né? Então, a gente volta àquelas ideias do líquido de Fermi. Né? O líquido de Fermi é um comportamento genérico de férmions sem gap, né? Quando não vale na região com gap, e isso aqui você imagina que você mantém aquela essência das partículas independentes, mas você paga o preço de vesti-las, né? Vestir essas partículas com a interação de alguma maneira. Né? E isso aí te leva a fazer analogias muito fortes com o que você tem num sistema fermiônico normal. Você aqui tem o gás a temperatura zero, que é aquela função degrau, a função de distribuição a partir do momento de Fermi. Se você bota uma temperatura, dá uma arredondada aqui. Né? Isso aí você já viu lá nos cursos de estado sólido ou no curso de mecânica estatística. Então, quando você tem um líquido de Fermi, né, você tem a escala das interações, ela é muito maior, mas você pode pensar que o que você teria aqui como um gás de Fermi, esse líquido de Fermi teria um salto, mas não seria um salto de tamanho igual a esse aqui, seria um salto menorzinho, você teria uma massa efetiva. Né? Isso aqui seria esse peso de quase partícula. Se esse peso for quase da ordem de 1, você tem um líquido de Fermi. Se ele for muito menor que 1, não é um líquido de Fermi. Né? Ou seja, se esse cara se juntar, ele deixa de ser um líquido de Fermi. E esse peso de quase partícula a gente também consegue calcular através de simulações de Monte Carlo, porque nas simulações de Monte Carlo a função de Green é a nossa função fundamental de onde a gente extrai todas as informações. Né? E com isso a gente pode acompanhar o que acontece com a distribuição de momento, agora em 2 dimensões, a medir por uma dada temperatura, e o que a gente está botando aqui é o N de K. Então você nota que para U pequenos, em
valor absoluto, você tem uma quase memória da superfície de Fermi, né? É como se ele tivesse esse tipo de salto aqui, né? É um salto mesmo a temperatura zero que ficaria, não é um salto unitário, mas ele te dá esse peso de quase partícula, né? E você consegue ver que qual é a conclusão? Que no regime de U baixo vale o líquido de Fermi. No regime de U maiores, você já perdeu essa característica de líquido de Fermi. Você tende a perder. E você pode botar isso quantitativamente, olhando esse peso de quase partícula. E você vê que ele tem valores para U's pequenos, você tem valores compatíveis com o que seria um líquido de Fermi, mas à medida que o U cresce, esse peso de quase partícula vai diminuindo bastante, né? Então, botando esse mesmo diagrama, e agora apenas um deles, numa escala semilog, sem precisar aumentar a temperatura crítica, você vê que você tem esse regime que vai passando, à medida que essas figuras aqui seguem esta reta à temperatura fixa. Então, você vai passando desse regime de líquido de Fermi para um regime de não líquido de Fermi, e se você, com uma certa tolerância, lembrando que isso é um crossover, não é uma transição Sharp, isso aqui está acontecendo exatamente nessa região da vizinhança dessa temperatura de pseudo-gap, né? Então, isso aí parece que é uma coisa interessante de olhar e que a gente vai olhar para outros casos. Como eu falei, isso aqui é um trabalho em andamento, a gente vai ter que dar uma olhada com lupa em outros casos para ver se a gente pode afirmar categoricamente isso. Uma outra grandeza, como eu mostrei naquela figurinha anterior para vocês, é que nesse regime de condensação de Bose, a dupla ocupação, né, porque já que agora tem uma rede, aqueles pares fortemente formados são pares de dupla ocupação. Então, uma coisa importante de olhar é o que acontece com a ocorrência dessa dupla ocupação. Então, aqui estão histogramas, onde dão essencialmente a ocorrência, a frequência de ocorrência de pares com a dupla ocupação entre 0 e 1. Lembra que ela vai entre 0 e 1 nesses dois regimes. Então, você repara que à medida que você vai aumentando a intensidade da interação atrativa, você começa a formar uma população de estados duplamente ocupados, né? Então, de novo, isso aqui acontece, começa a se formar mais ou menos naquela região do TP, né? Quando você vai passando aqui a região entre 3, 4, 5, né? Você vê, com 3 você não tem nada, 3 está aqui, quando você está nessa região, você começa a formar. De novo, crossover é uma coisa larga, não é uma coisa... E aí que está toda essa dificuldade de tentar estabelecer uma relação de causa e efeito, né? Então, para concluir, você tem 3 escalas de temperatura, a escala TD, que te dá o comportamento quântico, a escala TP, que ela te dá a escala para essas, possivelmente, essas escalas para essas separações entre líquido de Fermi e líquido não de Fermi, e entre bósons, né? o pares de Cooper extensos e pares de Cooper bem pequenos, né? Será que isso tudo acontece numa mesma escala de temperatura, esses dois fenômenos? Isso aí a gente vai ter que olhar com mais cuidado para ser um pouco mais positivo nessa proposta. A temperatura crítica, infelizmente, a gente realmente está nesse máximo aqui esse máximo aqui a gente não consegue alterar muito para chegar ali perto, mas existe uma luz no fim do túnel, que é, por exemplo, se você conseguir nessas redes óticas gerar um hopping de segundos vizinhos.
cálculos antigos que eu fiz, que não estão nem sequer publicados, mostram que tem uma tendência de crescimento da temperatura à medida que você aumenta a intensidade do hopping segundo os vizinhos. Então, isso aqui é uma coisa que certamente vale a pena olhar no futuro. E com isso, eu me despeço e agradeço pela atenção. Nós que agradecemos, Raimundo, obrigado pela apresentação completa, compreensiva, né? Como se traduziria livremente, o fato de você poder trazer para uma audiência que, em geral, não é especialista, um tema sofisticado como esse. E ainda assim nos permitir a compreensão. O que nós fazemos naturalmente ao final da apresentação é abrir para perguntas ou comentários. Se alguém tiver algo. Lucas, quer falar? Sim, eu quero fazer uma perguntinha. Oi, Lucas. Professor Raimundo, obrigado pela apresentação, muito boa, por sinal. Vocês observaram essas correlações de quase longo alcance no trabalho? Porque você fez um comentário lá que um gráfico de correlações. Isso. Uhum. Sim, a gente deixa eu compartilhar a tela aqui de novo, peraí. Deixa só eu voltar aqui. Ver se é essa figura aqui, ó. É essa aqui? Isso. Você tinha comentado que essa questão das quase correlações, né? Correlações de quase longo alcance. Isso. Chega a observar isso? Como é que a gente vê isso no gráfico? Porque tem a questão a de curto alcance, a de longo alcance, mas essa de quase longo alcance, eu fiquei nessa dúvida. Não. Você distinguir a quase longo alcance da de longo alcance real, aí é complicado. Porque, em primeiro lugar, a gente está aqui com uma rede limitada, né? Bastante pequena, 18 por 18. Então, o regime, assim, e lembra que o 18 por 18 com condições de contorno periódicas, você só pode chegar até a metade, né? Uhum. Então, por isso é que você só chega até aqui, 9 no máximo. Mas o objetivo aqui não é caracterizar se você tem ordem de quase longo alcance ou de longo alcance real. O objetivo aqui é que você tem uma fase ordenada, que é quando ela decai a um valor constante, ou uma fase desordenada, quando ela vai caindo a zero. Você repara que essa escala aqui é logarítmica, né? Escala vertical. Então, nesse caso, você está a uma temperatura que você não pode dizer que tem ordem. À medida que a temperatura vai diminuindo, você consegue ter uma estabilidade a distâncias tão longas quanto a gente pode ter. Mas para caracterizar a ordem de quase longo alcance é complicado. Principalmente porque essa fase ela é toda crítica abaixo da temperatura crítica, né? Então, ela é muito mais difícil. Essa fase Kosterlitz-Taulas é muito mais complicada de você caracterizar numericamente do que se tivesse ordem de longo alcance mesmo. Pois é, eu fiquei nessa dúvida porque se daria para identificar alguma coisa com relação àqueles dois parâmetros daquela equação do Kosterlitz-Taulas, né? Porque você tem o L do comprimento e o QC, acho que é do comprimento de correlação. Isso, Então, se poderia usar um dos dois para tentar identificar essa fase de quase longo alcance. Eu fiquei na dúvida se é uma rede retangular
influenciaria, porque pelo que eu vi, vocês usaram redes quadradas, né? Isso. Eu não sei se a rede retangular ela daria alguma informação. Não, o que acontece ali é o seguinte: se você usa aquela forma de escala, você já está dentro do contexto de Kosterlitz-Taubes. Então, se ela satisfaz de uma maneira coerente aquela proposta de scaling, então uma chance de estar certo é muito grande. Entendi. Bom, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado, Lucas. Mais alguma pergunta ou comentário? Vou dar chance para o pessoal pensar enquanto eu faço uma ou duas perguntas aqui. Esse modelo atrativo de Hubbard introduz ele prevê o pseudogap. Isso é uma interpretação do fato de que você tem um máximo naquela função resposta, ou de alguma forma você tem um gancho mais forte para isso? Não, é interpretativo. Você não tem uma garantia de que você está formando esse pseudogap de uma maneira unívoca, né? Aliás, nem experimentalmente. Você olha o espectro das excitações e diz, tem um pseudogap aqui. Se você olha a densidade de estados, não sei se você teria como olhar uma densidade de estados se ela daria um toque, né? Um zero num ponto apenas, né? A gente não tem precisão, novamente, para chegar nisso aí. Mas é mais interpretativo, é argumento de plausibilidade junto com consistência. Consistência no sentido de que algo existe experimentalmente naquela região, né? Exatamente, Você também menciona o tamanho dos pares de Cooper. Que repercussão tem isso na prática? Isso me escapou, ou talvez eu tenha entendido mal. Não, o tamanho do par de Cooper, no limite BCS, né, o par de Cooper é mais extenso. Uhum. À medida que se aumenta a interação, e principalmente na rede, os caras vão tender a formar pares localizados em cada rede. Então, o tamanho do par de Cooper tende a zero, nesse caso, que é o limite bosônico lá. Então, são os dois extremos, né? Como eu tenho trabalhado já há muito tempo com vórtices e o tamanho do par de Cooper reflete de uma certa, enfim, reflete o próprio tamanho do vórtice, né? Uhum. Quer dizer, os comprimentos, as escalas importantes, xi e lambda, de alguma forma, definem isso. Significa que você pode, controlando a interação, eventualmente fazer os vórtices maiores ou menores. Eu acho que sim, é correto isso. Correto. Quer dizer, o pessoal de átomos frios, que é o pessoal que tem um melhor controle sobre isso, né? Eu acho que poderia olhar para esse tipo de coisa. Seria muito interessante. De fato. Ótima sugestão. Então, eu não tenho trabalhado perto deles, mas talvez você possa passar adiante essa sugestão para quem possa, de fato, testar isso na prática, né? Aliás, testando na prática, eu tenho uma última pergunta. Quando você fala de hopping de segundos vizinhos como uma maneira de, eventualmente, aumentar a temperatura, superar esse problema das temperaturas baixas, aumentar a temperatura, você está se referindo a introduzir o hopping no modelo ou no potencial subjacente quando você está fazendo o experimento? Não, é no modelo. Quer dizer, no modelo. O experimento em átomos frios, eles talvez consigam fazer isso sim, porque eles estão conseguindo fazer até rede Kagomé. Pois é. Os caras estão fazendo coisas incríveis, né?
Quer dizer, de alguma maneira, a sua sugestão é aumentar essa interação de segundos vizinhos, torná-la mais relevante em comparação com a de primeiros vizinhos? Quer dizer, o hopping já tem hopping de primeiros vizinhos. Aí Certo. seria uma maneira de permitir que o átomo pudesse atravessar, tunelar por um potencial que fosse um poço, né, aquela casca de ovos, né, que fosse segundo vizinho, direto, sem ser um processo de segunda ordem. Então, mas eu imagino que fazer isso na prática seja... Eu estou só imaginando, pensando em voz alta, seja mais difícil do que você colocar um termo adicional em que você não apenas possibilita esse processo, mas torna-o relevante, né, em termos das escalas. Uhum. Eu acho que um Tem que fazer caminho um caminho de minhoca aí, de algum jeito, um buraco de minhoca. Uhum.